Olá, é com grande prazer que estamos aqui iniciando mais um IPL Podcast e hoje eu conto com 2 ícones, não só da fisioterapia, mas do ensino também. E hoje eu convidei, né, Priscila Godoy e Jordana Fernandes para estarem aqui conosco, conversando um pouquinho. Jordana é mais especial, brincadeira, Pri. Mas é porque ela veio de longe para estar aqui conosco. Jordana é lá de Porto Alegre e neste momento, né, que estamos ainda vivendo aquele um pouco do caos que aconteceu há tão pouquinho tempo. Então é um grande prazer tê-la aqui, saber que você pôde vir estar aqui conosco. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço. É sempre bom estar aqui. Eu digo, hã, estive aqui há muitos anos, vamos falar disso. Comecei por aqui. É E aí, no verdade. momento que a gente passou por tanta coisa no Rio Grande do Sul, pensar que exatamente nesse momento que o Rio Grande do Sul recebeu tanta ajuda, inclusive por parte de vocês, eu estar aqui para receber esse abraço agora físico é mais um momento de alegria na minha vida. É verdade. É. E nós estávamos mesmo distantes, né, assim, na verdade compartilhando tudo, mas a gente está aqui para falar coisas, né, boas, e não que isso não seja bom, tá, gente, mas é porque o foco é outro. Mas então, Jo, daqui a pouco a gente volta, vou aqui falar um pouquinho com a querida Pri, para ela não ficar com ciúme, vocês sabem que Priscila é extremamente ciumenta, Não é? é, extremamente, só perde para Laísa, né, Laísa Santana, porque os outros nunca vi. Mas diga, Pri, você que está lá na Universidade Estadual da Bahia, que assim, hoje a gente desejou exatamente conversar sobre ensino, sobre qualificação profissional. É óbvio que eu tinha que puxar um pouquinho para a uropediatria, até porque, como a Jordana falou, ela esteve aqui conosco, mas me conta aí um pouquinho desse seu pensar, traz aqui essa fala para que a gente possa iniciar a nossa conversa. Bom, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês duas. Eu também conheci Patrícia Jordana, também num curso de qualificação em uropediatria, Olha só, viu? Poxa, e por isso ela que disse ela que não sabe podia nada. não, gente, Poxa, ó, mas é tá porque vendo? não Não vale a pena então fazer curso comigo, é isso? é. Ah, não vale, não Não, vale. é porque eu acabei inclinando para outro caminho, né, Oh, mas, assim que eu cheguei em Salvador, em 2016, eu quis muito trabalhar, né, e assim, vim dar aula na universidade e para dar aula numa universidade, por mais que você saiba o conteúdo, é importante o professor também estar sempre se qualificando. E aí eu estava na cidade da referência em uropediatria, como não fazer o curso? Então em 2018 tive esse prazer de fazer seu curso, de me qualificar, né, um pouquinho mais recente do que Jô, e foi aí que tudo aconteceu, que a gente se conheceu, que a gente se encontrou, enfim, e estamos aí juntinhas. juntas, assim, com várias pesquisas associadas, que a gente tem essa parceria da universidade com o IPL. Então, isso é extremamente importante, essas parcerias, essas conexões, né? E quem é que cresce? Todos nós, né? Verdade. Porque eu digo sempre que o compartilhar o conhecimento não tem crescimento apenas de quem está recebendo, não, ao contrário, há um enorme crescimento de quem está entregando, porque é neste momento que a gente cresce. Tem uma frase que eu sempre falo, né, que não existe sucesso sem sucessivos sucessores bem-sucedidos. Verdade. E essa é uma grande verdade daqui, ó, gente, da Jo, né, da Jordana. Conta aí, Jo, pra gente, para poder o pessoal achar, né, que a gente compartilhar, dar conta disso mesmo, de ter o sucesso aqui. Olha essa moça, gente, hoje ela é referência em uropediatria. Ela veio para cá exatamente para isso, nesse começo. Priscila já falou há alguns anos, mas a gente não precisa Não falar, né? precisa datar, né, ser Não, não, específico, nós assim, não começamos, precisa né? contar que é década passada. Não, Gente, calma! bom, sem datar, Hã. mas comecei a minha formação aqui e uma das coisas que me tocou naquele momento é assim, porque Paty já era, desculpa, eu vou usar Paty, porque a nossa ligação hoje já, me leva a tirar
com Patrícia Lodelo, Não, pelo amor de Deus, íntimo, nem porque conheço essa. mas me chamou atenção, porque tu já era uma referência na área, uma referência já a nível internacional, e tu sempre te coloca de forma muito disponível, simples. Então, assim, de fato, assim, aquilo foi um terreno fértil para que eu pudesse seguir esse caminho de estudo, de formação, e que hoje me traz a um processo de assistência que sou extremamente satisfeita, vejo os resultados e vejo, assim, o quanto de espaço a fisioterapia pélvica tem. Sim. Porque eu digo assim, no início a gente sempre se pergunta como é que a gente começa a buscar o paciente, né? Onde é que ele está? E aí chega um momento que da nossa prática profissional que a gente começa a ser procurado. Sim, E procurado por parceiros que querem referenciar, e aí a gente vê que o caminho está sendo traçado pelos pilares corretos, assim. Então eu fiquei um mês, acho que aqui, né? Foi realmente uma imersão. Mas o quanto é importante que, assim, que nosso primeiro contato com uma área venha a partir de um profissional que saiba filtrar o que a gente tem de informação, mostrar qual é a informação correta, porque aí depois a nossa busca solitária em base de dados, em literatura, a gente consegue também fazer essa análise de conteúdo e seguir uma formação também individual, né? olha, Jo, essa é uma fala que para mim é importantíssima, né? A gente não pode ensinar a, né, assim, não pode dar o peixe, a gente tem que ensinar a pescar. Então, isso que você fala, assim, de que a gente ter uma base sólida, discordo um pouquinho, a carteirinha de e-mail aí, dela achar que eu estou com essa base tão sólida, mas brincadeiras à parte, eu acho que é mesmo importante que a gente busque um profissional de referência que seja, mas o mais importante é que a gente esteja habilitado não a reproduzir o que aquele dali faz, mas de ter um pensamento crítico, de construir toda a sua base para a sua busca, porque nenhum paciente é igual ao outro, né? E assim, isso a gente vê, seja na graduação, seja em um curso de imersão como esse, seja, né, na verdade, a gente precisa ter as ferramentas para aprender a crescer, para, né, buscar o nosso conhecimento, porque ninguém dá o conhecimento. Na verdade, a gente pode orientar os caminhos, mas a busca é nossa, gente. Individual, O que né? é que você acha, Pri, sobre isso? E você que é professora também da universidade. Eu e a Jordana, a gente tem uma trajetória diferente nessa busca pela uropediatria, porque a Jordana quis mesmo a prática, né? Ela Uhum. visava a assistência. Eu já fui para um outro viés. Eu ia ser professora da universidade, eu tinha pouco conhecimento e pouco contato com a uropediatria, e eu precisava ensinar os meus alunos. Então, isso é muito complexo, né, Patrícia? Uhum. Porque como é que você vai ensinar algo que você Você não não... tem expertise? E, infelizmente, né, na graduação, isso acontece bastante, porque como é uma disciplina muito ampla, quem é bom em tudo não é bom em nada. Então eu tenho uma tendência para obstetrícia, porque é a área que eu trabalho há muitos anos, só que eu precisava dar conta e pelo menos dar uma noção para os meus alunos do que era essa área. Então eu fui buscar no melhor, porque aí também a gente tem que Gente, entender. pega que eu vou estar lá em cima de tão cheia que eu vou E ficar. quando eu morava no Espírito Santo, ou quando eu morava em São Paulo, né, assim, uropediatria, Patrícia Lordelo, eu falava, nossa, lá em Salvador, Hum. parecia algo inatingível. E aí, vindo morar em Salvador, eu falei, não, agora não tem como mais. E fui fazer o curso, foi maravilhoso, foi uma noção teórica, mas com muito embasamento da vivência Hum. prática de Patrícia. E quando eu falo da vivência prática, não é só o que ela pesquisa, porque uma coisa é o que está na literatura, outra coisa é o que é factível na aplicação prática. Então, não adianta só eu ter a base científica
se eu não souber aplicar. E Uhum. com Patrícia eu senti que dava, né? Porque no curso dela, aliás, como todos os cursos que ela dá, porque depois disso comecei a ficar viciada, Ah, Sim, eu fui fazer, também já tenho o currículo ali, mais alguns. né? E aí a gente vai ficando viciada, porque a metodologia que ela usa, né, é uma metodologia que gente, vocês empolga. estão vendo, né? Eu vou ficar cheia, calma. Ó, isso é que é bom, tá vendo? A gente convidar amigos para estar aqui Não, mas eu conversando. jamais falaria se não fosse verdade. É, E aí né? foi uma metodologia que não, eu não fui para assistência em Uro porque não era o que eu queria, mas me daria condições de iniciar se eu quisesse. E isso foi muito bom. E quando a gente vai gostando, a gente vai fazendo, se aprimorando, porque eu acho que é muito importante. Então, na graduação é muito geral, e depois cabe ao fisioterapeuta ir realmente se qualificando, e é para sempre mesmo, não tem jeito. Pri, ouvindo isso me deixa assim, de verdade, brincadeiras à parte, gente, muito feliz e honrada. Priscila, hoje ela faz um curso, né, de obstetrícia, que dá uma formação. Na verdade, eu acho que ela fazia e em alguns momentos vai estar ajudando ou fazendo, mas independente de como seja, esta formação em obstetrícia é exatamente isso que você está me falando. Você tem uma didática maravilhosa, você consegue não só trazer a evidência científica, mas também essa, essa prática, ou seja, o que é que eu faço? Vim aprender o que eu faço, né? Não é o que eu, né, aquela história, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não. Eu faço o que eu digo. E isso eu acho que é o que, assim, tem em comum de nós três aqui, né, neste momento. Porque Jordana, gente, ela assim, hoje eu não sei se ela está em alguma universidade, na educação contínua, na graduação, mas com certeza nas pós-graduações ela é hoje a referência. Inclusive, quando me ligam, estou precisando de uma físio que fale de uropediatria, que acaba que hoje eu não dou conta mais disso. O primeiro nome que eu oriento é mesmo Jordana. Ela faz parte, inclusive, né, do nosso corpo docente, que foi o nosso curso de formação em uropediatria, que foi iniciado na pandemia e que estamos refazendo, remodelando como os outros cursos. Mas ela é assim, a didática, eu digo ela, meu Deus, sabe aquela história da criatura superando o criador? Gente, vocês precisam assistir uma aula dessa mulher. Agora eu vou Né? fazer um recorte, então, Ah, aqui, sabe? Que realmente salva, assim, e deixa. pois Mas é. enquanto vocês falavam, enquanto a Pri falava o motivo que ela procurou o curso, eu pensava que importante é a gente pensar que uma mesma formação foi buscada por profissionais diferentes, com objetivos diferentes e atendeu os dois. E eu digo assim, isso é super importante, eu vejo no processo assim de trazer as bases desse raciocínio, desse local, dessa busca por um conhecimento já adquirido, mas conseguir também dar ao profissional a experiência clínica, o que que ele vai encontrar. Claro que cada paciente é individual, né? Mas Sim. quando a gente faz uma formação, a gente já espera ter uma clareza do que a gente vai encontrar. Então, acho que esse é um fator importante para quando a gente vai buscar um curso e, claramente, foi esse curso atendeu a todos esses aspectos. E como é importante, né? Quando a gente encontra no professor a base teórica e a prática clínica, assim. Então, eu acho que esse é um pilar importante das E formações. pelo jeito você foi a incentivadora de Patrícia continuar com essas qualificações presenciais, porque ela recebe aqui no Pois IPL é. pessoal para se qualificar, né, em todas as áreas. Parece que você foi ali a incentivadora inicial Foi de tudo. Foi uma das primeiras. Eu não vou lhe dizer Que é que a foi a primeira, não. primeira, não, porque assim, a primeira que eu recebi, eu não posso deixar de citar, porque foi a Luciana que também, que era de Recife, Uhum. né? E Lu veio, assim, lá, Andréia Lemos, falou, ai, recebe a Luciana Nóbrega. Ela é uma menina, ela era estudante de graduação e queria fazer o último semestre, dava essa possibilidade de você fazer um estágio fora, como foi na minha época também, né? Aí eu falei, tá bom, Dé, eu vou, mas assim, olha, ela vai só
para o CEDIM, eu não vou levar para o meu consultório. Eu já Ela ouvi tá essa rindo, história. porque ela aconteceu. Aí aconteceu Quase exatamente, leva mas para casa. quase não, Levou, levei, levou. né, mas a gente tem umas histórias Tô para dizendo. contar, né. E a Lu, eu me lembro porque, assim, ela chegou, aí Andréia me falou, e aí eu gostei mesmo, porque tem pessoas que chegam com ânsia de saber, né. Luciana, Jordana, foram pessoas que me estimularam, porque, assim, a busca pelo saber é importante que venha também do outro. Não adianta a gente ter, né, sermos os únicos com vontade de oferecer essa, de compartilhar. A pessoa também tem que ter a ânsia de receber e de compartilhar, assim, de aceitar o seu compartilhamento. E aí, eu me lembro porque Luciana chegou, assim, eu conto muito essa história, e aí ela atendendo, e aí estava na uropediatria, eu falei: "Olha, se você quiser ir para o meu consultório, a gente vai, né, hoje eu tenho alguns pacientes, assim", ela: "Tá bom". Aí ela apertando no botão para poder fazer uma técnica, que era a técnica de eletroestimulação, e ela errava. Aí eu fazia assim: "Calma, é assim mesmo, quando a gente está com o paciente, você deve estar nervosa, porque o equipamento é diferente. Calma". Ela: "Não, não, eu vou dizer o que que é. É porque eu tô com Patrícia Lordelo. E que Patrícia Lordelo", isso na frente do paciente, no consultório privado. E ela fazia assim, e eu comecei a rir. Aí eu: "Tá vendo? Tá vendo? Isso é que dá, receber gente", eu comecei a rir. Aí ela: "Não, todo mundo, eu tô nervosa porque eu tô na sua frente". E aí ela veio para ficar 1 mês e acabou ficando 3 meses aqui. E assim, foi uma querida. Aí eu disse: "Não, vamos lá". E vem Jordana, e Jordana, isso, gente, tem pouco tempo, tá? Ah, tá. Sim. A gente não precisa Ela falar. falou que é na década passada. Ai, Não, Joaquim, calma. corta essa parte. Mas a década passada pode ter sido 2010. 2009, Ah, tá. porque a a gente É, está em 2024, Ó, pode ser. 2019. deixa assim. Não, mas Jordana tem muito tempo de experiência em Ai, ó, É, calma. perdoa a Pri. Não, vamos É, parar, Pri, para com isso. é, Não, brincadeira, gente, calma, brincadeira. espera aí. Olha, Bom, gente, acho que a gente tem que ter orgulho, né, do caminho que a gente não. vai traçando, do que a gente vai colhendo. E hoje, infelizmente, a gente vê um pouco diferente, né, nos alunos que estão se formando hoje. E apesar das muitas facilidades, porque tem muito mais facilidade que na nossa época, né? Há 20 anos atrás, o que que tinha na graduação pra gente? A gente tinha que ralar muito pra, né? Era tudo muito difícil e muito longe. Não, a gente ia pedir um artigo, a gente Sim. queria ler um Ai, artigo, me a gente tinha recordo. que ir na biblioteca, fazer a Um pedido. pesquisa na biblioteca, porque você Uhum, não conseguia fazer a pesquisa fora, aí você fazia o pedido, pagava, uhum. né? Se alguém já tivesse feito o pedido dali, você poderia xerocar, mas teria que pagar um percentual, e aí, Fazia o pedido lá na Bireme, em São Paulo. exatamente. Esperava Ah, eu me Correr e trazer. Pois Nossa, é. Aí eu me fui dessa lembro época. que, né, meu último semestre também na faculdade dava esse direito da gente fazer fora, e eu fui fazer em São Paulo. E aí eu fazia: "Meu Deus", eu ia, pegava todos os artigos e eu voltei com um peso enorme na mala, ainda bem que naquela época não se pesava a mala, não tinha, eu acho que um limite, lógico, eu, né, É. eu me lembro que eu trouxe caixa, gente, caixa, eu acho que eu mandei uma parte pelo correio, porque não ia caber na mala, mas eu precisava trazer o conhecimento, porque era muito caro, né. É. E hoje a gente tem aqui acesso a isso, né, a gente consegue estar fazendo não só à distância, mas a gente consegue estar fazendo também, unindo esses saberes, né, de uma forma digital, e que está muito fácil o podcast, né, o IPL Podcast tem ajudado isso, a gente tem trazido aqui assuntos cada vez mais estimulantes, e eu acho que a gente tem né, contribuído com esse crescimento. E Pri traz uma fala do IPL, porque o IPL foi formada, né, para isso, para ensinar, mas na prática, lógico, com esse pensamento crítico. Então a gente conseguiu reproduzir, antes a gente tinha muito Patrícia apenas fazendo isso, né, com um número muito menor, muito mais reduzido de possibilidades e de pacientes e de momentos. E hoje
Assim, alguém vem para aqui, como a gente tem a possibilidade da imersão aqui no EPL, vem, fica uma semana, 15 dias, um mês, O tempo que desejar, né? tempo que desejar, com a mão na massa e tendo a base, que são os staffs. Então, isso é Todos verdade. treinados por você, né? Então, Ah, não, já, isso é vamos importante, lá. porque mostra o quanto está disponível para treinar os seus sucessores de sucesso e que fica naquela linha, ninguém vai falar diferente, né? Não existe, isso eu faço de um jeito, não. E tem a expectativa do treinamento em serviço atendendo o paciente do SUS, né? Não é porque é do SUS que é gratuito, mas atendendo a população real, a população E é muito mais brasileira, rica. super rica. Mas eu digo muito, né? Nós temos uma formação que ela olha muito, às vezes, para aspectos técnicos, Sim, né? E aí o quanto as competências leves elas são importantes, as soft sim. skills no profissional. E aí eu vejo que esse é um processo que o paciente do que vem pelo Sistema Único de Saúde, ele vem com uma demanda que o profissional precisa se criar estratégias para educação em saúde. Às vezes, para uma anamnese, é preciso que aquela Uhum, pergunta seja clara e numa linguagem suficiente para esse paciente entender. uhum, Sim. E quanto da nossa eficácia de tratamento ela passa por educação em saúde? sim. Então, que estratégias eu preciso lançar mão para que esse paciente compreenda como ele deve fazer o treinamento muscular de assoalho pélvico ou as orientações comportamentais que se deu. Então, eu digo assim, que essa realidade, ela traz para o profissional o desafio e o aprendizado também, né? É. Então, eu acho que tem uma riqueza muito grande, assim. Verdade. Graças a Deus está mudando, até porque na nossa época, Na nossa época, ontem, olha, Começou agora, época nossa de época, minha novo. época sinto agora. super orgulho de dizer que já tenho 20 anos de formada que trabalho nessa área. Eu Mas na tenho nossa 20. época a gente estudava pelos livros traduzidos que eram produzidos fora do país. Hoje nós já temos autores, e aqui nós temos, né, doutora Patrícia, que ou produzem livros ou capítulos de realidades locais. Então, eu acho que isso ajuda muito também no entendimento de como a população vai funcionar, ou de como é a nossa realidade, Uhum. porque nem sempre a técnica que eu vou aplicar numa determinada situação, uma criança, por exemplo, lá de fora, com uma outra cultura, com outra forma, enfim, outras questões, é a mesma aplicada aqui. Então, eu acho que isso também tem mudado. Mas, de fato, ter um centro 100% SUS, com o número de atendimentos que vocês têm aqui, da criança ao idoso. Então, não tem como dizer que não vai sair sem aprender. Vai, e vai sair aprendendo na prática, porque é o anseio da gente na graduação. Uhum. A gente quer ir para o estágio. Aí chega no estágio, ai meu Deus, quero atender, depois, tá, eu vou para a vida real, não tenho mais o meu supervisor do lado, agora sou eu e o meu paciente, como é que eu faço? Então, aqui tem uma forma de aprimorar. Porque vai ter o staff, mas o staff não é igual um professor de estágio ali grudadinho 100%. Você vai ter que Não, correr atrás, você vai atender o paciente, você já é um profissional formado, então você já tem exatamente. competência para isso. E E vai vai desenvolver. discutir sobre aquilo, porque aqui Exatamente. a gente, Liza, inclusive, gente, todo mundo tem medo. Porque Liza, ela disse que ela aprendeu comigo, né? Mas que eu não faço nunca, assim, nunca dou uma resposta se não for com outra, outra pergunta. Nunca. Ui, até meus filhos falam isso. Mãe, dá para você responder sem me fazer outra pergunta? Por favor. Vocês têm que pensar. Lógico que tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? Pessoas pensantes dão muito mais trabalho, principalmente quando a gente está falando de filhos, né, Jô? Sim. Né, Pri? É verdade. Então, mas assim, o que eu desejo para os meus filhos, eu desejo para os meus alunos, eu desejo para os meus pacientes, e é assim, muito bom mesmo saber que aqui no IPL a gente está conseguindo fazer dessa forma. Agora, assim, eu não vou deixar de finalizar, assim, né, isso aqui com uma pergunta à Jordana. O que é que você achou do IPL? Me conta, Ju. Bom, você falou que Lions é a que mais pergunta e descobri que me colocaram na sala da Lions. Então agora estou preocupada com essa amizade, assim, me colocaram no ferro e fogo. Não, brincadeiras à parte, assim. Eu fiquei mais uma vez encantada. Eu saí de um dos atendimentos ali dizendo assim que a cada vez que eu me deparo com isso,
eu saio querendo mais, né, que é a inquietação que eu acho que todo profissional deve ter, né. Uhum. Profissional que ele está confortável onde ele está e já se sente completo, ele está indo para o caminho errado, É. né. Mas realmente, assim, primeiro, ver aquelas salas de espera cheia e pensar no impacto que isso tem para a população local já me toca tremendamente. Pensar que essas pessoas estão acessando a um serviço de qualidade. Qualidade em termos de recursos humanos, qualidade em termos de recursos tecnológicos, Lógicos. recursos físicos. Então isso já me assim, me deixa muito alegre, assim. E realmente, assim, entender o fluxo dos pacientes, a qualidade assistencial. Então saio daqui de coração repleto, Com assim. vontade de voltar, Vontade de voltar, vontade de levar de ficar, vocês, vocês não querem? de reproduzir Não, esse mesmo modelo, né, porque é Não, super eu brinco. interessante. Eu sempre, em alguns momentos de que surgiu questões familiares, assim, que impulsionavam uma possibilidade de mudança, eu sempre temia, né, porque em assistência e prática clínica, a gente sabe que a gente constrói uma relação, assim, ao longo de anos. lógico. Aí eu falei: "Ó, se for para Salvador, eu sei na porta de quem eu vou Bater. bater, meu currículo, eu tô É. indo". Então, Então, assim, pode ó, fazer, se porque eu na hora aparecer batendo aqui, você já essa sabe. daqui eu lhe digo, essa daqui geralmente em empresas a gente não faz isso, mas essa daqui a gente cria vaga se não existisse. Mas assim, de verdade, com o crescimento que a gente está, e eu vi isso, Jô, de você, Ave Maria, de verdade, pode trazer que eu absorvo, Não, viu. não, mas parabéns. Não, Assim, gente. realmente, é como o Pri disse, eu não falaria isso se não fosse de fato o que eu vi. Então, assim, o impacto que isso tem na sociedade, na saúde das pessoas e na formação de profissionais qualificados que vão aumentar serão os teus braços em outros locais. Então isso é muito importante, porque a gente vê o IPL, mas a gente sabe que o que acontece aqui e a formação profissional que acontece aqui leva esse serviço adiante, levando outra roupagem, outro nome, mas tem Patrícia Lordelo lá também. Então assim, muito obrigada. Ai, gente, não, aqui agora eu preciso finalizar, porque aqui de verdade eu não dou conta, tá? Assim, eu fico super emocionada, principalmente que estamos, né, muito próximos de completar 5 anos, do Ai, que delícia. IPL, isso. E Enfrentou uma pandemia de 2 enfrentamos. anos, sobreviveu a isso, né. Acho que foi fantástico mesmo a criação, um sonho que eu acho que Patrícia tinha há muitos anos esse sonho, no coração de outras Agradecer. formas e foi tomando forma e tem 5 anos, mas às vezes eu olho assim e falo: "Gente, parece que esse negócio tem uns 20 anos", Não, pela imensidão e Uhum, pelo tanto de pessoas que já atendeu. E quando eu falo de pessoas, não é só os ai pacientes, gente, uhum. o tanto de gente que veio se qualificar, porque ele acabou sendo realmente esse centro de excelência que você desejava, não só de atendimento humanizado, qualificado, com as melhores tecnologias, com os melhores profissionais, porque Patrícia, ela acaba, quando as pessoas vêm para cá, fazem curso, se destacam. Ela com esse coração gigante, sempre dá um Uhum. jeito de proporcionar o melhor para os pacientes, e ela realmente pensou muito em qualificar mesmo a população, porque a ideia é replicar esse modelo, porque se a gente faz só pra gente, é egoísmo demais, né. A gente precisa que isso seja para todos, 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 que não precisasse de outra forma, né. Então a pessoa pode buscar por si só o instituto. Tem um sintoma, reconhece ou na atenção básica é reconhecido, vem para cá. E a estrutura, né, com equipamento de última geração, inclusive com equipamentos que ela criou. Então, assim, Deus, eu não eu sou suspeita para falar, porque realmente a aqui gente vai dar carteirinha de meia para as Hum. 2. não, mas é muito bom, realmente, eu não conheço, nunca ouvi falar, né, de outro centro como esse, e desconheço qualquer coisa parecida com isso, em termos de assistência, principalmente ambulatorial. Nós não estamos falando de um hospital com altos recursos, né, então a gente está falando de uma É, assistência. e de uma associação que foi formada para atender ao SUS e para qualificar essa equipe. Ou seja, né, eu digo isso sempre, porque assim, não foi algo que porque gente, de verdade, para ganhar dinheiro, se eu montasse particular, eu teria, né, um retorno financeiro completamente diferente. Mas não era o meu sonho, não era a minha vontade.
foi criada para atender ao SUS, foi criada para qualificar pessoas, foi criada, né, essa clínica escola para isso. Essa associação foi montada, que hoje nós estamos aí completando 5 anos, Reconhecida como uma reconhecida. instituição SEBAS é uma instituição beneficente, ou beneficente. seja, o certificado SEBAS ela faz isso e, né, é muito, É um assim, crivo é muito um crivo importante. muito alto, né, e ter essa certificação é, na verdade, é aquele carimbo que faltava para tudo que a gente vem desenvolvendo, porque não é uma certificação de alguém que te conhece, não, desculpa, é o Ministério da Saúde, já bati várias vezes, né, daqui a pouco a derruba. É o Ministério da Saúde que certifica aquela instituição. Você pode pedir essa certificação na associação, na educação, na a parte social, né, na assistência social, na educação ou na saúde. E nós pedimos à saúde, mesmo fazendo também assistência social e E fazendo educação, mas a gente pediu à saúde e fomos certificados pelo Ministério da Saúde. É uma certificação federal. Gente, de verdade, né? É muito orgulho, é muita é. felicidade. Então, mas ó, isso só é possível porque temos um grupo, uma equipe assim. Ela está conosco sempre com pesquisas, com outros desenvolvimentos, assim, trazendo os alunos da UNEB para cá. A gente tem assim, várias formas, né, de parcerias. Jordana, a gente está aqui, né, não só nessa troca, porque ela já esteve na formação da pediatria, está na nossa formação de pediatria. A gente tem pesquisas com outras universidades, não só aqui do Brasil, mas de fora do Brasil. Então, assim, eu preciso dessas pessoas para que isso aconteça. Então, minha gratidão eterna a todos vocês, tá? E aí a gente finaliza aqui, senão vamos ficar aqui horas e horas, a gente não para, É verdade. né? Mas assim, muito obrigada, Eu que meninas, agradeço. muito Obrigada, obrigada, Pri. Patrícia. Ela só me chama de Patrícia, minha mãe só me chamava de Patrícia quando estava brigando comigo. Paty. Mas olha só, Tá. não esqueçam de nos seguir lá nas redes, estamos nas redes, então olha lá, vai lá no YouTube, Patrícia Lordelo, busca para poder ter esse conteúdo completo e nas redes aí você vai poder pegar um pouquinho disso, tá? Obrigada, meninas. Obrigada.